Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava sentindo um aperto tão grande no peito. Era assim que eu ficava sempre que brigava com ela. Olha, eu gostava tanto dessa mulher. Só que ao mesmo tempo reconheço que era muito ciumento, impulsivo. Trabalhávamos juntos na mesma sala. E quando fui contratado, ela já estava separada. Olha, eu me encantei de saída pela Gisele. Porque ela era tudo o que eu sonhava. Bonita, doce, delicada. Fazia só 2 meses que ela tinha se separado. E por ser uma coisa assim muito recente, ela demorou para me dar uma chance, aceitar pelo menos o meu convite para sair. Olha, eu cheguei a pensar que isso nunca ia acontecer, de tanto que demorou. Quase desisti. Até que um dia finalmente aconteceu. Trocamos o nosso primeiro beijo no intervalo do almoço. E depois disso, começamos a namorar. Olha, eu estava tão apaixonado. Desde a separação dela, que ela morava com a filha, junto com a mãe. Eu naturalmente já conhecia a minha sogra. Só que, sei lá, eu acho que ela não ia muito com a minha cara. Percebi isso logo de saída. Não que ela me tratasse mal, nunca aconteceu. Mas, sei lá, a gente sente, né? Ela não fazia questão de esconder que preferia o ex-genro. Por ela, a Gisele jamais teria se separado. O fato é que nós dois, eu e a Gisele, tínhamos brigado naquele sábado, porque eu tinha visto uma cena que me chateou muito. Como eu morava num bairro ali perto, às vezes, no sábado, eu passava na casa dela pra gente ir trabalhar junto. Aproveitava para tomar um café, só que nesse sábado em questão, assim que cheguei, dei de cara com aquela cena. E olha, aquilo me tirou do sério. O carro do ex-marido dela estava ali na garagem. Eu olhei pro relógio, eram 7:30 da manhã. Pensei comigo, ué, que esse cara tá fazendo aqui essa hora? Convenhamos, né? Se ele tivesse ido ver a filha, era cedo demais para isso. Bati na porta, logo vieram atender, e a expressão da Gisele mudou quando me viu ali. Ela sabia da minha cisma. Sabia que eu não gostava do cara. Volta e meia, a gente discutia por causa dele. Eu tinha ciúme. Perguntei, posso saber o que esse cara tá fazendo aqui na tua casa, hein? Mateus, não começa, tá? Não sei por que você implica desse jeito com o Kleber. Nisso, a mãe dela surgiu do corredor. O Kleber dormiu aqui. Ele exagerou no vinho ontem. Aí não dava pra ir pra casa dirigindo, né? Olha, eu fiquei olhando pra cara da Gisele, esperando que ela me dissesse alguma coisa. Ah, mas estava explicado. Ele, não. Eu precisava de uma explicação dela. Na verdade, no fundo, eu não queria explicação nenhuma. Eu não queria que aquele cara ficasse rodeando aquela casa. Só isso. Que história é essa agora de ex-marido dormindo? Sabe, nada a ver. Aliás, tinha tomado vinho a troco de quê? Tava comemorando alguma coisa? Segundo a Gisele, ele tinha ido ver a filha. Aí ficou pro jantar, acabaram abrindo uma garrafa de vinho para tomar junto com a macarronada. Ela falou que só tinha tomado um golinho, mas que ele tinha exagerado. Aí sua mãe achou que era melhor ele dormir ali, em vez de ir para casa dirigindo. E ainda acrescentou, ele dormiu no sofá, viu? Não fique pensando besteira. Não demorou muito pro sujeito sair do banheiro. Já tinha tomado até banho. Olha, eu não gostei nada disso. Mas quando eu falo que não gostei, mas não gostei mesmo. Eu fiquei com muita raiva. Tanto que nem fiquei para tomar o café.
Apenas esperei por ela se trocar e a gente já saiu pra rua. Olha, não trocamos uma palavra durante todo o trajeto até a empresa. Ficou aquele clima pesado. Inclusive depois, na sala. E do nada a gente começou a discutir. Eu comecei a dizer umas verdades sobre aquele seu ex-marido. Ela não gostou, retrucou, e aí o bate-boca começou. No fim, ela nem aceitou a minha carona de volta. E ainda falou: olha, acho que foi um erro me envolver com você, sabe? Você não consegue entender que eu tenho uma filha, que mesmo estando separada do pai dela, a gente é obrigado a conviver. Obrigado a conviver? Você adora ter esse cara por perto, né, Gisele? Pensa que eu não percebo? Você é tua mãe, né? Tá vendo? Tá vendo? Não adianta querer conversar com você. Você não entende, você é muito imaturo. Ah, eu sou imaturo? Esse cara não para de te cercar. E você vive dando condição pra ele. E agora eu é que sou imaturo? Olha, eu simplesmente perdi completamente o rebolado. Sabe? Fiquei buzina da cara mesmo. Entendeu? Porque ela se irritou também. E começou a altear a voz. Que condição? Você é louco? O Kleber é o pai da minha filha. A gente sempre vai ter esse vínculo pro resto da vida. Olha, e se for pra você ficar dando chilique toda hora, então é melhor a gente parar por aqui. Até ameaça ela fez. E depois da briga, naturalmente que passei o resto daquele sábado com o coração apertado. Aquela sensação esquisita, sabe? Sem saber o que fazer, de que maneira agir. Fazia só 4 meses que estávamos juntos e já tínhamos brigado por esse mesmo motivo, no mínimo, umas 5 vezes. Era sempre aquele Kleber, o motivo da nossa discussão. Só que naquele dia, acho que, sei lá, eu meio que passei dos limites. Não gostei de saber que ele tinha dormido ali. Qual é o homem que vai gostar disso? Adianta a mulher falar, ó, ele dormiu no sofá, e não fica pensando besteira. De todo modo, no domingo, achei que devia procurá-la. Eu até podia esperar para tentar me acertar com ela na segunda-feira, na empresa, mas acho que não ia conseguir passar mais um dia sequer com aquele aperto no coração. Cheguei, quem me recebeu foi a dona Elza, me olhou com aquela mesma cara de sempre. Antes que eu perguntasse alguma coisa, ela falou: a Gisele não tá. Saiu com a minha neta. Não tá? Mas a senhora sabe para onde que elas foram? Olha, já naquele momento, eu senti o coração pesar. Sabe, perguntei para ela, e ela me olhou assim e deu aquela resposta. Parece que foram na feira comer um pastel. Realmente ela tinha esse costume. Adorava comer pastel na feira da praça aos domingos. Já tínhamos, inclusive, ido juntos 2 vezes. Foi até lá. Naturalmente que fui atrás dela. Pelo fato de sua filha estar junto, talvez não fosse o melhor momento para a gente conversar. Só que, repito, eu não ia conseguir passar mais um dia sequer de mal com ela. A gente precisava se acertar, sabe, para eu ficar em paz. Cheguei, deixei o carro estacionado numa rua ali perto e segui a pé. Fui direto até o trailer do pastel. E apesar do movimento das pessoas, logo avistei as duas, mãe e filha. O detalhe que já me tirou do sério de saída é que as duas não estavam sozinhas. Tinha uma terceira pessoa, adivinha? O tal do Kleber. Eu olhei para os 3 e meu corpo já deu aquele tremelico. Fiquei nervoso na mesma hora. O que esse cara tá fazendo aqui, meu Deus? Sabe,
o legítimo passeio em família. Olhando a cena, era justamente o que dava para pensar. Marido, esposa e filha, os três juntos, todo mundo rindo. Eu tinha ido atrás dela pra gente conversar, pra gente tentar se acertar. Só que não preciso nem dizer o estado em que eu fiquei quando dei de cara com aquilo. Me aproximei. Eles só notaram a minha presença quando eu cheguei bem perto. Fiquei olhando fixamente para ela, até que perguntei com ironia: "E o pastel, tá gostoso? O que você tá fazendo aqui?" Ela me perguntou aquilo como se eu fosse um intruso. "Vim conversar com você. A gente já não conversou ontem? Não ficou tudo muito claro? Olha, é melhor você ir embora, tá? Eu não tô afim de brigar hoje. Eu tô vendo. Tô vendo muito bem do que você tá afim." Falei aquilo e encarei o Kleber, que por sua vez também falou: "Acho melhor você fazer o que ela pediu, viu, cara? Vai pra casa, vai." Olha, apesar de eu ser um cara ciumento ao extremo, e mais do que isso, impulsivo, até aquele momento, nunca tínhamos batido boca, eu e ele. A gente só ficava se olhando de cara feia. Ele, com toda certeza, não gostava de mim, mas a gente ia gostar. E eu, é claro, que não gostava dele também. Mas sabe, nunca houve assim uma discussão. Só que nesse dia, meu sangue subiu. Olhei para a cara do sujeito que estava me mandando ir embora para casa. Foi o que ele falou. "Acho melhor você fazer o que ela pediu, cara. Vá para casa, vai." Mas quem é esse mameluco para me mandar embora para casa? Olha, eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso. Olhei para a cara do malaco. "Ninguém tá falando contigo, mané. Melhor você calar a boca, viu?" Falei aquilo. E ele me encarou. "E quem é que vai me fazer calar a boca? Você? Você acha que eu tenho medo de você, ô seu bunda mole?" Nisso, a Gisele pediu: "Kleber, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vai ficar entrando na filha dele. Para com isso." Falou aquilo para ele e me encarou: "Matheus, já te pedi. Vou pedir de novo. Pelo amor de Deus. Vai embora." Ela falou aquilo, pegou a filha pela mão, pegou também no ombro do Kleber e saíram caminhando os três numa outra direção, me deixando ali com cara de idiota, sozinho. As pessoas ali mais próximas que ouviram aquela conversa ficaram me olhando, quem sabe até tirando uma onda da minha cara em pensamento. Imagine como que eu me senti. Sem alternativa, o que eu fiz? Voltei pro carro, né? E depois voltei embora pra casa. Não devia ter ido atrás dela. Não devia. Parece que compliquei mais ainda a situação, que já estava ruim. Isso só fez aquele aperto no peito ficar mais forte, mais dolorido. Na segunda-feira, quando nos encontramos na empresa, o clima continuava péssimo. Tentei conversar com ela, quis saber em que pé que a gente estava, né? E ela foi tão seca comigo. "Como assim, em que pé que a gente está, Matheus? Não existe mais nós dois, acabou. Será que você não entendeu ainda?" "Não, peraí. Também não é assim. Ô, Gisele, a gente só discutiu. Eu, inclusive, já pedi desculpa. Acontece que vai ser sempre assim. Você não tem maturidade emocional. Sabe? Você não sabe lidar com certas situações da vida. Eu não vou ficar me sentindo do jeito que eu estou me sentindo, sabe? E passando por esse tipo de situação a vida toda. Mas é que aquele cara me tira do sério, Gisele. Eu não gosto de ver ele perto de você." "Pois é. Só que ele é o pai da minha filha. Nada vai mudar isso. E ele sempre vai estar perto da gente por causa desse motivo. Mas
E se de repente vocês dois... Eu tenho medo se vocês se reaproximarem e... Mas que é isso, Matheus? Presta atenção no que você está falando. Eu não tenho mais nada com ele. Ele só é o pai da minha filha. Será que você não vai entender isso nunca? Tá certo, você tem razão. Você me dá mais uma chance, então? Eu vou fazer de tudo para melhorar. Juro por Deus. Não vou deixar isso atrapalhar o nosso namoro. Ela ficou me olhando assim durante um tempo, pensativo. Até que deu um suspiro e falou: olha, vai ser a última chance que eu te dou, Matheus. Porque se você pisar na bola comigo de novo, aí não vai ter mais conversa. Olha, eu fiquei tão feliz. Fiquei tão aliviado. Eu não estava nem acreditando. A gente então se abraçou. Trocamos até um beijo. Olha, parecia que eu tinha saído do inferno direto pro céu. Fiquei muito, mas muito aliviado. E depois, no fim do dia, selamos as pazes, fazendo amor numa suíte de motel. Bem, dizem que a melhor parte da briga é quando a gente faz as pazes, né? Acho que nunca tínhamos feito amor tão gostoso e com tanta intensidade como naquele dia. Jurei amor eterno, prometi que nunca mais ia discutir com ela por causa daquele xarope. Que ia fazer de tudo para conviver com a situação assim, numa boa. E de fato, com o passar dos dias, tentei, fiz de tudo para controlar o meu ciúme, meu gênio impulsivo. Até que tempos depois, aconteceu uma coisa muito chata. Sabe, triste mesmo. O irmão do Kleber morreu num acidente de carro. A família dele era do interior. Uma cidadezinha perto de Guarapuava. Eu estava ali do lado da Gisele, na empresa, quando o Kleber ligou para ela para dar a notícia. E quer saber, eu tive empatia pelo acontecimento. Só que fiquei sem saber o que pensar quando ela falou: vou ter que ir no velório, tudo bem? Vai ser lá em Inácio Martins. Falei que não tinha problema, que eu poderia levá-la assim numa boa. Só que ela balançou a cabeça. Não precisa. Aliás, melhor até você não vir, viu? O Kleber vai levar a gente. O Kleber? Não, mas nem pensar. Imagine. Você quer que eu... Não vou deixar ele viajar com você? Você sozinho? Não, com ele você não vai. Pensa na discussão. O pior foi que mesmo tendo prometido que ia controlar o meu ciúme, aquela situação me tirou do prumo. E eu acabei agindo pelo impulso. Cheguei a dizer: se você viajar com ele, pode esquecer que eu existo. Ela só me falou aquela frase: você que sabe. Foi o que ela disse. Que era eu que sabia. Apesar de tudo, juro que pensei que ela fosse pensar melhor, refletir e desistir de viajar com ele. Só que não. Tudo bem, não foram sozinhos. A dona Elza e a filha dela também foram juntos. Mesmo assim, só de saber que os dois estavam juntos numa outra cidade, longe, que podiam ter um momento, uma recaída, me deixou em parafuso. Acabou com a minha paz. Mas o pior nem foi isso. Depois que retornaram, conversamos e ela resolveu terminar tudo comigo mais uma vez. Pensei que ela estivesse fazendo isso por conta da minha reação intempestiva, só que não. Tinha outro motivo. E quando ela me contou, quase caí duro. Não vou mentir pra você, Matheus. Sabe, podia até dizer que não é, sabe, mas não quero falar uma mentira só pra... Eu e o Kleber, a gente meio que se reaproximou nesses dias que passamos lá
no interior. Olha, eu vi aquilo e não acreditei. Se reaproximaram. Como assim se reaproximaram? E ela falou com todas as letras, para não deixar dúvida. Ué, como marido e mulher. Você está brincando comigo. Você não falou que não tinha. Você me falou que isso nunca mais ia acontecer. Trocando em miúdos, eles não apenas tinham se reaproximado, para usar a expressão que ela falou, mas se reaproximado assim de todas as formas imagináveis. Para não deixar dúvida, tinham dormido na mesma cama. É claro que eu fiquei fora de mim. E como não ficaria, meu Deus? Aquilo acabou comigo. Ela tinha prometido. E quer saber? É por isso que eu tinha aquela desconfiança. Você sente no ar. Esse tipo de coisa acontece toda hora. Você sabe que há um perigo. No fim, ela se relacionou com o cara de novo. Acabou se reconciliando com ele. Tanto que voltaram a viver juntos. De modo que não foi só uma recaída, uma coisa de momento. Segundo ela, a morte do seu cunhado foi o que acabou os reaproximando de novo. Olha, que Deus até me perdoe, mas fiquei com raiva até do cara que morreu. Porque foi esse acontecimento que gerou toda a reaproximação. Pelo menos foi o que ela falou. E o fato é que desde então a minha vida virou pelo avesso. Até porque aconteceu tudo aquilo que eu imaginava que pudesse acontecer. E ela falava que não, que era impossível. Impossível. Estão os dois juntos agora. Enquanto eu estou aqui chupando no dedo. Sozinho e sem ninguém para me consolar. Olha, o pior é que a gente trabalha junto. Minha vida virou um inferno. Não está sendo fácil conviver com ela na mesma sala. Ando pensando seriamente em pedir a conta. Tudo para evitar aquela proximidade, para deixar de vê-la, para ver se consigo arrancar essa mulher do coração. Eu tinha tanto medo que ela acabasse voltando para ele. E no fim, adivinha o que aconteceu? Meu ciúme não era à toa. Tinha razão de ser. Eu sentia no ar. Parecia até que estava adivinhando que isso ia acontecer. E no fim, para minha tristeza, não deu outra. Exatamente aquilo que eu tanto temia. Por isso que estou pensando em sair dessa empresa. Hoje em dia está tão difícil arranjar emprego, mas o pior de tudo é essa convivência. Eu não estou aguentando. Mas não estou aguentando mesmo. Por isso estou pensando seriamente em pedir a minha demissão do trabalho. E quer saber? Na verdade, ando pensando em mais do que isso. Não apenas em pedir demissão do trabalho, mas em pedir demissão dessa vida.